Nesse vídeo eu vou mostrar o que acontece quando um dos hidrogênios do ciclo hexano é substituído por um grupo X. Esse grupo X pode ser, por exemplo, um grupo alquil, ou uma hidroxila, ou um halogênio. Nós vamos ter a seguinte situação. Esse grupo X pode estar na posição axial, ou quando ocorre a inversão da cadeia, ele vai passar para equatorial. Essas duas conformações vão ter energias diferentes, sendo que a conformação mais estável é aquela onde o grupo X está em equatorial. Isso é explicado porque, quando esse substituinte está em axial, ele vai interagir com os hidrogênios que estão nas posições 3. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses hidrogênios que estão na posição 3, em axial também, interagem com esse grupo substituinte. E essa interação, 1,3 axial, é uma interação ruim, uma interação de repulsão, porque as nuvens eletrônicas começam a se aproximar demais, e isso gera uma repulsão e gera um aumento de energia para esta conformação. Por isso que a tendência do equilíbrio é ficar no conformero mais estável, que é quando o grupo X está em equatorial. Mostrando agora um exemplo, nós vemos que quando nós temos a substituição desse X por uma metila, nós vamos ter essa situação aqui. Porém, antes de eu mostrar os conformeros, vamos tentar entender o que ocorreu quando eu passei daqui, dessa forma de representar esta molécula, para esta forma em cadeira. Quando nós vemos o ciclo hexano desta forma, nós vemos que alguns grupos estão para cima do plano, encarar isso aqui como um plano, alguns estão para cima do plano e outros estão para baixo do plano. Então, eu vou assinalar os que estão acima do plano, como, por exemplo, este. Estou assinalando os hidrogênios que estão acima do plano da tela. Então, temos que todos esses estão acima. Vejam que são 3 axiais e 3 equatoriais. Todos eles estão para cima do plano. Quando eu tenho uma situação dessa, eu vou representar eles dessa forma aqui. Tudo que tiver para cima do plano é representado com uma cunha, como esta. Os grupos que estão abaixo do plano, por exemplo, este hidrogênio, este outro hidrogênio, este daqui, eu vou representar com o tracejado. Este tracejado significa que o grupo está abaixo do plano e a cunha significa que o grupo está acima do plano. Então, vocês viram que assim eu estou olhando por cima da molécula e assim eu virei para ver a cadeira. Olhando aqui a cadeira, nós conseguimos ver que aqueles grupos que eu mostrei que estavam acima do plano continuam acima do plano. Vou colocar aqui de novo uma marcação para quais os grupos que estão acima do plano. Ó, esse acima, este está acima, este e este daqui. Todos esses 6 estão acima do plano e estes outros estão abaixo do plano. Vejam que tem um outro lá atrás também, que não dá para a gente ver, mas todos esses aqui estão abaixo do plano. A representação que eu tinha feito, grupos acima com a cunha e grupos abaixo com o tracejado. Na hora que a gente vira a cadeira e vê desta forma, estes grupos que estão na forma de cunha vão ser estes daqui, que eu representei com quadrado, e os que estão com tracejado vão ser esses aqui de baixo. Vejam que pode ser
Os que estão acima ou que estão abaixo podem estar em posição axial ou equatorial. O importante é o plano. Então, existe um plano aqui onde eu tenho substituintes acima ou abaixo desse plano. É importante que vocês consigam enxergar este plano. Aqui a gente vai ter uma linha onde eu tenho isso daqui. Eu tenho um plano. Alguns vão estar acima do plano, então todos esses daqui estão acima do plano e estes outros estão abaixo do plano. É assim que a gente vai desenhar essas estruturas quando nós vermos dessa forma aqui, com a cunha ou com tracejado acima do plano e aqui abaixo do plano. Independe se é axial ou equatorial, porque eu tenho grupos acima do plano axiais e equatoriais e abaixo do plano axiais e equatoriais. Voltando, nós vemos que nesta representação ele está com a cunha, isso significa que essa metila está para cima. Quando nós desenhamos em cadeira, nós colocamos a metila para cima. Mas esse para cima pode ser em axial ou pode ser em equatorial, também está para cima. Voltando aqui, nós vemos que a metila está fazendo interação 1,3 axial com os hidrogênios. Isso vai causar uma repulsão do grupo metila com os hidrogênios, o que aumenta a energia desta conformação. Então, o equilíbrio tende para a conformação onde o grupo está em equatorial. Vejam que 95% das moléculas vão estar na conformação em equatorial e somente 5% na conformação com a metila em axial. Quando aumenta o tamanho desse grupo, então vejo que aqui também o grupo está para cima, aqui ó, para cima do plano. Com o aumento do tamanho deste grupo, a repulsão tende a aumentar. E aí tende o equilíbrio a ir mais para esse lado. Olha, praticamente 100% das moléculas tem o grupo terbutil em equatorial e apenas 0,01% tem o grupo terbutil em axial. Então, isso aqui é um equilíbrio e o equilíbrio vai tender sempre para o conformero mais estável, que é aquele que tem menor energia. Lembrar que essas interações 1,3 axial, elas geram uma repulsão e isso gera um aumento de energia. A tendência é que os conformeros sempre busquem a maior estabilidade. Quando nós temos um ciclo hexano dissubstituído, nós podemos ter, por exemplo, 1,3 dissubstituído. Então, como é que eu conto isso? Olha, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, eu tenho dois substituintes nas posições 1 e posição 3. Esse isômero, ele é o cis 1,3 dissubstituído. Esses dois substituintes, eles podem estar os dois em axial ou então os dois em equatorial. E aí vai existir uma diferença de energia entre esses dois conformeros, sendo que o mais estável é quando os dois grupos estão em equatorial, por aquele mesmo motivo. Quando os dois grupos estão em axial, vai existir uma repulsão entre eles e também com o hidrogênio que está na posição 5. Vejam aqui um hidrogênio na posição 5. Aqui um exemplo onde nós temos dois grupos, cis 1,3, então um grupo etil e um grupo metil. Os dois estão para baixo do plano, então vocês vejam que o cis significa que ou os dois grupos estão acima do plano ou estão abaixo do plano. Esses dois grupos estão abaixo do plano e nós temos de novo, ou eles podem estar os dois em equatorial ou os dois em axial. E aí a gente vai ter que o equilíbrio tende para o mais estável, que é quando os dois estão em equatorial. Agora vamos comparar o cis 1,3 dissubstituído com o trans 1,3 dissubstituído. Vejam que esses dois são isômeros.
Entre o cis-1,3 e o trans-1,3 existe uma isomeria. Eles não são conformeiros, são isômeros. O trans-1,3, nós já vamos ter uma situação que é um pouco diferente do cis. Como o trans vai ter um grupo acima e um abaixo do plano, nós temos que um vai ficar em axial e o outro em equatorial. Quando ocorre a inversão da cadeira, o que estava em axial fica em equatorial e o que estava em equatorial vai ficar em axial. Nessas duas conformações, não vai existir uma diferença de energia, porque em ambas as conformações nós temos sempre um grupo em axial. Aqui um exemplo, onde um dos substituintes é o grupo etil e o outro é o grupo cloro. Nós temos que em uma das conformações eu posso ter o etil em axial e o cloro em equatorial. Invertendo a cadeira, vamos ter o cloro em axial e o etil em equatorial. Com essa inversão da cadeira, sempre um dos grupos ficou na posição axial. Eles vão ter pouca diferença de energia entre um e outro, diferente de quando é o isômero cis. No isômero cis, ou temos a conformação com dois em axial e a outra com os dois em equatorial, e aqui sim vai ocorrer uma grande diferença de energia, sendo esse mais estável do que esse. No trans não vai ter tanta diferença. Comparando agora o 1,2 de substituído, temos aqui um outro isômero do 1,3. A gente tinha 1,3, agora é 1,2. Olhando primeiro o cis 1,2, vemos que um substituinte no carbono 1 e aqui um substituinte no carbono 2. Como é cis, os dois têm que estar para o mesmo lado do plano. Vemos que um está em axial e o outro em equatorial. Para colocar os dois para o mesmo lado, não tem outro jeito, tem que ficar assim, um axial e um equatorial. Ocorrendo a inversão da cadeira, nós vamos ter que continua tendo um em axial e o outro em equatorial. Por quê? Esse que estava em equatorial passou para axial e o que estava em axial passou para equatorial. Então, nós temos que aqui os dois têm a mesma energia. Já no caso do trans, 1,2, vai existir uma diferença. Porque quando nós falamos de trans, diferente daqui, esses dois são dois isômeros, o cis e o trans. Quando nós falamos de trans, esses dois grupos têm que estar em lados opostos do plano. O que está desenhado com a cunha fica para cima e o que está desenhado com tracejado fica para baixo. Temos essa situação onde os dois grupos estão em axial. Ocorrendo a inversão da cadeira, eles ficam em equatorial. Os dois grupos passam de axial para equatorial. E como equatorial é a posição mais estável para esses grupos, que gera menos tensão, menos repulsões, a gente tem que é o conformero mais estável. Aqui vai ocorrer uma diferença de energia e esse vai estar em menor energia do que este. A tendência do equilíbrio é vir para essa conformação, com os dois em equatorial. Diferente daqui, aonde nós temos sempre um deles em axial. Então, esses dois têm a mesma energia. Do cis para o trans vai ter essa diferença. No trans, a gente tem um dos conformeros de equatorial. Quando a gente comparar agora o ciclo hexano 1,4 de substituído, agora eu coloquei um substituinte na posição 1, 2, 3 e 4. Vejam que os dois, aqui olhando primeiro o cis 1,4, os dois vão ter que estar para o mesmo lado do plano. Aqui eu tenho na posição 1 o substituinte axial e na posição 4 o substituinte em equatorial. Quando ocorre a inversão da cadeira, esse substituinte que estava em equatorial passa para axial e o que estava em axial passa para equatorial. Sempre vai ter um dos substituintes em axial.
o que faz com que ambos os conformeiros tenham a mesma energia. Quando a gente compara o trans 1,4, vejam que um grupo está para cima e um grupo está para baixo do plano. O que está para cima pode estar em axial para cima e o outro axial para baixo. 1, 2, 3, 4, axial, axial. Quando ocorre a inversão da cadeira, este grupo que estava em axial passa para equatorial e este que estava em axial passa também para equatorial. Ocorreu uma inversão, eu passei de uma situação onde os dois estavam em axial e cheguei na situação onde os dois estão em equatorial. Isso faz com que esta conformação seja mais estável do que esta daqui. Então, o equilíbrio tende para que a maioria das moléculas esteja na conformação mais estável. Quando nós tivermos grupos de tamanhos diferentes, vai acontecer uma diferença de energia neste caso aqui ou neste daqui. Então, naquelas situações onde os conformeiros não teriam diferença de energia, a gente começa a ter por conta do tamanho dos grupos. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um grupo terbutil, que é bem grande, e um grupo metil, que é pequeno, é preferível que o grupo terbutil, que é maior, fique em equatorial e o grupo menor em axial. Olhando essas duas conformações, essa com o grupo terbutil em axial, grupo metil em equatorial, essa vai ser a menos estável, porque eu tenho esse grupo muito volumoso em axial. Então, qual vai ser a tendência? É que esta conformação ocorra numa quantidade muito maior do que esta. Nesse caso, nós vamos ter uma diferença de energia. Essa aqui vai ser mais estável do que essa. Quando a gente tem essas duas situações, neste caso ou neste caso, que a princípio a gente não teria uma diferença de energia entre as conformações, isso vai depender muito do tamanho dos substituintes. Se eu tiver um substituinte muito maior do que o outro, então a tendência é que esse substituinte fique em equatorial e o menor em axial. Isso tudo vocês vão poder estudar no livro de Química Orgânica do David Klein ou no livro do Solomons, nesses volumes, nesses capítulos, nessas páginas no PDF que está disponível.